Você já teve medo de pegar alguma doença transmissível, como a gripe? Pois é, na época de Jesus havia uma doença chamada lepra, que era altamente perigosa e que forçava o portador da doença a se afastar para não contaminar os outros. Era uma doença tão perigosa que muitos consideravam seu portador uma pessoa impura. E neste vídeo eu vou te mostrar 4 coisas que o pecado faz e que age da mesma forma. Então, vamos lá. A primeira coisa que o pecado faz é destruir relações. Aquele que tivesse lepra deveria viver separado da sociedade e até mesmo de sua família. Da mesma forma, aquele que vive na prática do pecado não pode se relacionar com o Senhor porque Ele é santo. E a consequência de um mau relacionamento com o Senhor, acredite ou não, afeta nas relações com os outros. Isso porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso, quem vive de mal com Deus também viverá de mal com as pessoas. Diante desta verdade, veremos como a Bíblia comprova isso. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Isso nos mostra que quando a relação com o Senhor está ruim, o pecado traz amargura e perturbação, e o pior é que isso pode contaminar outros, da mesma forma como a lepra contaminava. Por isso, se você percebe que sua relação com os outros está ruim, comece a buscar a Deus com arrependimento, e você verá que sua relação com as pessoas nunca mais será a mesma. A segunda coisa que o pecado faz é deixar uma pessoa com falta de temor. A lepra se espalhava pelo corpo até tornar a pessoa impura completamente. O pecado começa inofensivo, como se fosse uma formiguinha fácil de vencer. Com o tempo, torna-se grande. O inimigo usa aquilo que você acha normal, como se isso fosse besteira ou não fosse errado. Com o tempo, essa ferida vai crescendo e depois você começa a cometer pecados que achou que nunca cometeria, porque a ferida cresceu, ou seja, o temor a Deus se foi. Vamos ver como a Bíblia nos ajuda a entender essa verdade. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Assim como a lepra espalhava pelo corpo e depois de se espalhar completamente matava a pessoa, assim também o pecado faz. Leva a pessoa à morte espiritual que acontece quando alguém perde o temor a Deus e vive em pecado. Por isso, por menor que seja o erro, escolha agradar a Deus ao invés de você mesmo, e você andará com o Senhor plenamente durante o seu tempo aqui na terra. A terceira coisa que o pecado faz é promover contendas. Todos aqueles que vivem em comunhão plena com o Senhor vivem pela paz, mas quem vive em pecado promove contendas e destrói amizades. Quando o temor pelo Senhor vai embora, o próximo passo sempre será a contenda. A Bíblia nos ajuda mais uma vez a entender essa verdade alarmante. Vamos ver Tiago nos falando no capítulo 4, versículo 4, de sua carta. Gente infiel, vocês não sabem que ter amizade com o mundo é ter inimizade com Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. A palavra mundo escrita nesta parte da Bíblia significa pecado. Não significa o planeta ou as pessoas que vivem nele. A palavra mundo era usada por alguns escritores da Bíblia para se referir a pecado, e essa é uma delas. Então vemos que ele diz que a amizade com o pecado é inimizade com Deus. Nos versículos 1 e 2, ele pergunta de onde vêm as guerras e contendas. E no versículo 4 que nós lemos, mostra a resposta. Por isso sempre ignore quando alguém estiver falando de outra pessoa pelas costas, e busque tomar cuidado com quem semeia contendas. E a quarta coisa que o pecado faz é deixar uma pessoa com dureza de coração. Temos o caso de Caim, que teve seu coração endurecido pelo pecado da inveja. Temos Saul, que teve o coração endurecido pelo mesmo pecado. Ananias e Safira com o coração endurecido pela ganância. Então percebe que o pecado, ele é tão mau, que além de fazer você cair, ele faz com que você vá mais longe do que pode imaginar. Uma coisa bem curiosa e interessante é que o leproso não poderia controlar a lepra, e sim, a lepra controlava ele. Da mesma forma, uma pessoa com o coração endurecido pelo pecado não pode se auto-restaurar. Um dos ladrões da cruz morreu com o coração endurecido, enquanto o outro reconheceu que Jesus poderia consertar sua vida, ainda que no final dela. Somente Jesus pode restaurar um coração que está endurecido pelo pecado, da mesma forma que somente Ele poderia curar a lepra das pessoas. De acordo com isso, vamos ver como a Bíblia pode nos ajudar a entender essa outra verdade. Eles endureceram seus corações como pedra e não puderam ouvir a lei e as palavras que o Senhor dos exércitos havia enviado pelo seu Espírito por meio dos profetas anteriores. Por isso,
grande ira veio do Senhor dos Exércitos. Vemos que ele diz nesta passagem que os corações daquele povo estavam endurecidos. Eles não puderam sequer dar ouvidos à palavra de Deus. Assim também acontece com quem tem o coração endurecido. A palavra de Deus não faz sentido nenhum, como se não adiantasse obedecer. Por isso, devemos estar alertas e vigiar agora que sabemos as 4 coisas que o pecado pode fazer com uma pessoa. Portanto, saiba que somente Jesus tem a cura, e se não estivermos levando o Senhor Jesus a sério, podemos cair nos laços do pecado. Por isso, vigie sua caminhada, porque Cristo sempre nos guarda das armadilhas. E se esta mensagem te alertou, inscreva-se para mais conteúdos bíblicos como este. Curta para ajudar e envie para outras pessoas que precisam de uma palavra desta. Nos vemos no próximo vídeo.